Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sintam-se em casa, aqui vocês têm tanta voz quanto eu que faço os vídeos para vocês. Tudo que a gente postar no Fla Nação VP e aqui no Resenha Rubro-Negra é justamente para a gente confrontar ideias, é justamente para a gente debater sobre alguma coisa relacionada ao nosso grande amor, o Clube de Regatas do Flamengo. Nunca, jamais, a minha formação profissional vai ficar acima do meu sentimento enquanto torcedor. Eu sempre vou colocar a torcida que eu tenho pelo Flamengo, o amor que eu tenho por esse clube, acima de qualquer formação profissional. Eu sou um torcedor apaixonado, eu sou um torcedor que sente dor no peito quando o time perde, que chora quando um título vai embora, que chora quando a gente marca um gol numa final de Libertadores da América, que cai no chão, que a pressão aumenta quando a gente vira o jogo em cima do River Plate e consegue esse título tão sonhado. Esse é o Fabrício Lopes, sempre foi assim e sempre vai ser assim. O vídeo que eu postei hoje pela manhã lá no Fla Nação VP, para você entendê-lo num todo, você tem que assistir o vídeo todo. Não dá para você assistir 5 minutos do vídeo e já querer formar opinião sobre aquilo que eu estou desejando para o Flamengo. Por isso que a gente sempre pede para vocês ficarem até o final do vídeo, porque todo vídeo tem um começo, um meio e o fim. Se você pega o início sem ver o meio e o final, você pode fazer uma interpretação errada daquilo que a gente está tentando passar, eu, no caso, né? Então, se você curte mesmo o nosso canal, se você gosta mesmo do nosso canal, assiste o vídeo até o final. No final do vídeo, você tem toda a liberdade para criticar, para expor sua posição, desde que com educação, senão o próprio YouTube vai te bloquear, automaticamente ele faz isso, a mensagem vai sumir, mas eu aceito e gosto de todo e qualquer tipo de debate. O fato, por exemplo, de eu estar pedindo fora Paulo Souza no início do vídeo, não quer dizer que no meio e no final eu não falei que está errado também o departamento de futebol e o departamento médico. Eu não sou louco de pensar que o Paulo Souza está errado sozinho. Eu sei que ele está errado, que ele erra em muitas escolhas que são dele, exclusivamente dele, mas que ele é atrapalhado por um departamento médico sucateado, ele é atrapalhado porque ele joga num estilo e o Marcos Braz contrata jogador de outro estilo, não deu a ele os jogadores que ele pediu. Sei que tem jogador que não deveria estar no Flamengo mais, que tem jogador que deveria estar, mas com outro tipo de compromisso dentro do Flamengo. É claro que a gente sabe que o pacote é geral. É claro que a gente sabe que o pacote é um todo, que não é uma coisa isolada. Mas de 23 minutos de vídeo, se você ler só 5 minutos, você vai ficar com a impressão de que eu estou exclusivamente preocupado apenas com Paulo Souza. E não é isso. Eu vejo a coisa da maneira mais ampla. E vocês me conhecem, pessoal. Quem me acompanha, quem assiste meus vídeos diariamente, regularmente, me conhece. Sabe que eu estou fazendo um esforço tamanho para melhorar como ser humano nessa questão de dar tempo aos trabalhos. Eu tenho me forçado a isso. Antes, lá atrás, 2, 3 anos, eu falava, eu espero pelo menos 10 jogos para poder criticar. Agora eu já estou falando em 5 meses. Eu demorei 5 meses para poder avaliar de uma maneira mais profunda o trabalho do técnico Paulo Souza. E eu, Fabrício Lopes, trabalho nos meus canais. Eu sou responsável por aquilo que eu falo nos meus canais. Tá cheio de gente falando, os youtubers, eles pedem fora Paulo Souza porque eles querem o Jorge Jesus. Não tem plural. Eu não faço parte de um grupo que se reúne todos os dias e fala assim, tá, nós vamos falar o que hoje? Como que vai ser? Nós vamos bater em quem? Não tem isso. Aqui nos 2 canais que eu tenho, eu falo com o meu coração aquilo que eu sinto pelo Flamengo ou com a minha razão sobre os números e as análises táticas que eu faço. Não tem os youtubers, cada um é responsável pelo que faz, pelo que sente. Eu sou responsável apenas pelo que eu faço e pelo que eu sinto. E aqui neste canal e no Fla Nação VP, jamais me ouviram falar em fora Paulo Souza para vir Jorge Jesus. Eu nunca sequer falei isso nos meus canais. Muito pelo contrário, o que eu venho falando nos canais, inclusive, é que a gente não pode ter essa dependência do Jorge Jesus eternamente.
Porque se o velhinho, infelizmente, bater as botas, o que será do Flamengo então? É isso que eu venho pregando aqui. Mas tem um monte de gente que tem essa mania de falar, se reclamar do Paulo Souza, e mesmo que não de forma isolada, porque eu reconheci os problemas do DM, os problemas do departamento de futebol, mas se reclamar do Paulo Souza, obrigatoriamente a gente está querendo o Jorge Jesus. Eu não estou querendo nada. E outra, não é só o Jorge Jesus, meus amigos, que está livre no mercado, não. Tem vários treinadores livres ou que vão ficar livres no mercado, bons treinadores. Tem o Leonardo Jardim, o Carlos Carvalhal acaba o contrato agora, ele ainda não renovou. Tem outros treinadores, não que eu os queira no Flamengo. Eu quero mostrar para vocês que não é só a opção Jorge Jesus ou o Paulo Souza. Há outras opções no mercado também. Não necessariamente de portugueses. Há também espanhóis livres no mercado. O Domenech era espanhol, não deu certo, mas não é por causa que ele não deu certo que outros não darão. Agora a coisa é mais ampla, com certeza. Então, assim, o que eu peço é que do mesmo jeito que vocês cobram parcimônia nas minhas análises, e eu tenho tentado ter bom senso, tenho tentado ser mais leve nas análises com os treinadores, que vocês tenham o mesmo peso com os vídeos também, que vocês tenham a paciência de ver até o final, que vocês entendam o que eu estou querendo dizer e que jamais, pessoal, jamais achem que a minha formação como jornalista vai ficar à frente do meu amor pelo Flamengo. É Deus, minha família e o Mengão queridão. É isso que me faz ser feliz. É isso que me faz querer gravar vídeos. O amor que eu tenho pelo Flamengo, não o jornalismo, o amor que eu tenho pelo Flamengo. É isso que me faz vir aqui gravar vídeo todos os dias. Nesse vídeo aqui, agora eu vou repercutir sobre Jorge Jesus, mas não porque eu o quero no Flamengo, e sim pelas declarações que ele deu ontem ao Renato Maurício Prado, que virou uma matéria hoje no UOL. Mas antes, deixa eu falar do OneFootball rapidinho. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver os melhores momentos e os gols do Flamengo após as partidas do Campeonato Brasileiro. Tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Então é só pegar o link que está aqui na descrição do vídeo e baixar. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora vamos falar de Jorge Jesus. Agora sim vamos falar de Jorge Jesus. O Jorge Jesus ontem assistiu o jogo Flamengo e Tajeres junto com o jornalista Renato Maurício Prado. O jornalista Renato Maurício Prado é um flamenguista assumido desde sempre. Mais recentemente, trabalhou no Sport TV, fazia uma dupla com o André Rizek, muito legal no Sport TV, principalmente que ele capinava o Rizek o tempo todo em assuntos de Flamengo. Depois, o José Ilan convidou ele para ir para os canais Fox Sports. Ele foi. Ele é o criador do programa A Última Palavra, ele e o Zé Ilan. E hoje os dois têm até um trabalho juntos aqui no YouTube. Além, é claro, de fazer o trabalho no YouTube para o UOL. Ele assistiu o jogo ontem com o Jorge Jesus. Ele postou essa imagem aí do lado do Jorge Jesus e assistiu o jogo. E é claro que, como jornalista, ele não poderia perder a oportunidade de fazer várias indagações ao Jorge Jesus, de perguntar a ele sobre vários assuntos sobre o Flamengo. E dessa conversa dele com o Jorge Jesus, saiu algumas coisas interessantes. Por exemplo, o que a gente conseguiu apurar junto aos dirigentes rubro-negros é que o Jorge Jesus não quis voltar para o Brasil em dezembro. E o Jorge Jesus disse para o Renato Maurício Prado que o convite jamais foi feito a ele para que ele voltasse para o Flamengo. O Jorge Jesus disse que falou para eles que era para eles voltarem em janeiro, que janeiro seria mais fácil dele sair da equipe do Benfica, mas que nunca recebeu a proposta de deixar o Benfica para vir para o Flamengo. E o pior, gente, o Jorge Jesus diz que quer vir para o Flamengo sim, que ele quer assumir o Flamengo agora sim e que só pode esperar até o dia 20, que a partir do dia 20 de maio ele tem que decidir a vida dele.
Ele falou sobre outras coisas também na matéria. Ele falou, por exemplo, que jamais usaria o William Arão de zagueiro só se fosse numa situação muito, muito, muito excepcional. Não é a praia do Arão jogar na zaga. Ele disse que está indignado com a falta de foco dos jogadores do Flamengo. Ele disse também que incomoda ele ver o Flamengo perdendo, tropeçando, não conseguindo os resultados pela ligação de afeto e de carinho que ele tem com o clube. Também disse que não gosta do jogo posicional, que é um jogo ruim, que não utilizaria 3 zagueiros no Flamengo, que é o toque-toque, né? Na Espanha tem um tic-tac, ele falou que lá... Toque-toque não, totó. Na Espanha tem um tic-tac e que lá em Portugal tem um totó. Ele não gosta desse estilo de jogo totó, que é o jogo posicional, como o Flamengo está jogando hoje. O Jorge Jesus também falou que não aceitou propostas de Atlético Mineiro, de Corinthians e de outros clubes brasileiros, porque aqui no Brasil ele só aceita treinar o Flamengo. Ele diz que basta o que já aconteceu com ele em Portugal, quando ele saiu do Benfica e foi treinar o Sporting. E sofreu a ira dos benfiquistas, que até hoje tem uma rejeição gigante a ele. E quando ele ganhou tudo no Benfica nos primeiros anos, ele era um ídolo do clube. Saiu e foi treinar o Sporting por causa do pai dele, era um desejo do pai dele, mas hoje ele sofre uma rejeição enorme dos benfiquistas por conta dessa escolha que ele fez, ainda que ele tenha dito para todo mundo que era para homenagear o seu pai. E isso ele não faria no Brasil. Bom, o que o Jorge Jesus fez com essas declarações? Tacou fogo na situação do técnico Paulo Souza. Hoje é dia 5 de maio, gente. Faltam 15 dias para expirar o prazo que o Jorge Jesus deu, até o dia 20 de maio. Com isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a cada tropeço do Flamengo, o Paulo Souza vai sofrer mais do que deveria por conta dessas declarações do Jorge Jesus. Cada vez que o Flamengo não jogar bem, cada vez que uma substituição não for feita da maneira correta, cada vez que o Flamengo perder ou empatar um jogo em casa, o Paulo Souza, do dia 5 ao dia 20, sofrerá mais do que qualquer outro treinador na história já sofreu com a sombra do Jorge Jesus. O que eu penso disso tudo? Primeiro, eu, Fabrício Lopes, nunca estive convencido que o Flamengo só tinha 2 opções, ou Paulo Souza ou Jorge Jesus. Eu sempre achei que o Flamengo teria mais opções e há mais opções no mercado de treinadores. Não precisa necessariamente ser a volta do Jorge Jesus. Também não sou arredio à volta do Jorge Jesus, porque eu pouco me importo com quem está no comando do Flamengo. Eu me preocupo com o futebol que é apresentado. Eu não sou torcedor do Paulo Souza e nem do Jorge Jesus. Eu sou torcedor do Clube de Regatas do Flamengo. Então a mim importa o futebol que o Flamengo estiver apresentando. Se é com o Mister, com o Xister, com o Big Mister, não me interessa. Eu quero é o futebol bem jogado do Flamengo. Não morro de amores por treinador nenhum. Pela pessoa? Não. Pelo trabalho? Com certeza. Mas grande parte da torcida, grande parte da torcida, adora o Jorge Jesus incondicional. Acham e veem que o trabalho que o Jorge Jesus realizou vai se repetir a cada passagem dele no Flamengo. E pode ser que estejam certas. É mais provável que estejam erradas. Um trabalho dá certo com tão pouco tempo como foi aquele? Será? De novo? Não sei. Não sei. O fato é que o grupo de jogadores gosta muito do Jorge Jesus. E foi outra coisa que ele falou também para o Renato Maurício Prado. Os jogadores têm que gostar do treinador para correr por ele, para poder jogar por ele, para se dedicar por ele. Os jogadores do Flamengo não parecem gostar do Paulo Souza, segundo as declarações que o Jorge Jesus deu. Então, o meu posicionamento com relação ao Jorge Jesus é que, para mim, tanto faz. Me interessa o futebol bem jogado. Agora, eu acho que o Jorge Jesus foi, no mínimo, mas no mínimo, passando muito pano para o Jorge Jesus, indelicado.
O técnico Paulo Souza tem o trabalho dele aqui. Nós, torcedores, podemos criticar o trabalho do Paulo Souza. Nós, torcedores, podemos elogiar, podemos pontuar. Mas um outro treinador não pode criticar o trabalho do Paulo Souza, ainda mais dizendo que quer treinar o Flamengo, mas tem só até o dia 20 para o Flamengo decidir. Ou seja, ele botou prazo no trabalho do Paulo Souza. Ele falou assim, ó, ou vocês mandam esse cara embora rápido e vêm em mim, ou então depois neca de futibiriba. Foi errado, foi deselegante, foi antiético as declarações do Jorge Jesus. É claro que no primeiro momento, você, torcedor rubro-negro, que tem o Jorge Jesus como sinônimo de sucesso no Flamengo, vai ficar eufórico com a situação. Mas o que ele fez com Paulo Souza foi muita sacanagem. Se oferecer para um cargo que não está disponível, não é ético, não é certo. Foi muito deselegante o Jorge Jesus, foi muito infeliz nas declarações ao Renato Maurício Prado, e eu sei que algumas pessoas vão falar assim, será que ele falou isso mesmo? Gente, eu perco a fé na humanidade se um cidadão passou a noite assistindo o jogo do Flamengo com o Jorge Jesus e no dia seguinte tira, sabe-se lá de onde, uma matéria gigante de mais de 1000 linhas sobre o treinador sem ele ter dito nada. 1000 linhas é exagero, tá, gente? Tô falando que a matéria é muito grande. Senão vai ter gente que vai contar e falar que eu tô mentindo. Tô falando que a matéria é muito extensa, a matéria é gigantesca, falando sobre o Jorge Jesus. Será que ele seria capaz... Olha o tamanho da matéria para vocês verem, ó. Olha como é que eu tô rolando. Não acabou até agora, ó. Ó. Nem no meio eu cheguei ainda, ó. Estudo de matéria falando do Jorge Jesus, ó. Ó. Estudo aí de matéria. Ele iria inventar isso tudo aqui e ainda ia dizer, com aspas, o que o Jorge Jesus diz. Por exemplo, abre aspas, Vitor Pereira é o melhor, basta ver os resultados dele em Portugal. Esse sabe fazer uma equipe jogar ofensivamente e marcar pressão. Talvez tenha problemas com o elenco envelhecido que tem, mas é muito bom treinador. Olha, será que o cara ia abrir aspas para o Jorge Jesus mentindo? Olha aspas aí, ó. Quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso tenho que decidir minha vida. Eu não acho que o jornalista inventaria essas respostas, inventaria esse texto. O que está ali na matéria, eu quero crer e eu acredito, a verdade é que eu acredito que o Jorge Jesus tenha falado tudo aquilo para ele. Não tem esse negócio de fofoquinha, O jornalista teve oportunidade, perguntou, o Jorge Jesus respondeu, ele colocou. Agora, o reflexo disso vai ser brabo, vai ser difícil no Flamengo. Até para entrar na cabeça dos jogadores. Imaginem, jogadores que deram certo com o Jorge Jesus, que gostam e se sentem confortáveis ao treinar com o Jorge Jesus, ao jogarem com o Jorge Jesus, vendo essas declarações e vendo o Paulo Souza naquela dificuldade de insistir numa filosofia diferente, que muitos deles não gostam, não se adaptaram, estão forçando para tentar seguir adiante. Será que esses caras vão se doar ao mesmo tanto dentro de campo? Ou será que do mesmo jeito que há torcedores fiéis a tudo que o Jorge Jesus fez, nós teremos um grupo de jogadores fiéis ao Jorge Jesus também e que vai fazer de tudo para derrubar nos próximos 15 dias o técnico Paulo Souza? Porque se acontecer, o Flamengo é o grande perdedor. O Flamengo será o grande perdedor. Porque nesses dias nós temos confrontos, por exemplo, contra o Botafogo, contra o Altos do Piauí, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, contra a Universidade Católica pela Libertadores. Há muito em jogo. Acho sinceramente que o Jorge Jesus foi infeliz. Se eu quero a volta do Jorge Jesus ou não, eu repasso uma pergunta para vocês. Vocês querem a volta dele, sabendo que agora ele quer voltar, ele quer treinar o Flamengo? Como que vocês veem essa colocação de prazo do Jorge Jesus para o Flamengo até o dia 20? O que vocês sentem sobre tudo isso? Estão eufóricos, animados, com a vontade de ver o Mister de novo dirigindo o Mengão queridão? Ou vocês estão preocupados? Uma coisa eu tenho certeza.
nas mãos do Jorge Jesus, esse departamento médico volta a funcionar. Sabe por quê? Porque ele entra dentro do departamento médico. O Jorge Jesus tem uma coisa que Renato Gaúcho, Ceni, Paulo Souza e Domenech não tinham no Flamengo. Tamanho. Ele é grande para danar. Isso é indiscutível. O Jorge Jesus dentro do Flamengo é gigante. Ele entra no departamento médico do Flamengo e ele resolve aquele problema lá, sem mandar ninguém embora. Mas ele determina diretrizes lá para aquele povo andar direito. O mesmo no departamento de futebol, porque ele assume tudo. Ele toma conta de tudo. Ele jamais deixaria o departamento médico influenciar no resultado de campo dele. A primeira coisa que ele faria era se reunir com o Tanuri e arrumar a casa toda. Aliás, o Jorge Jesus falou duas coisas sobre o Tanuri. Primeiro, ele disse que jamais convidou o Tanuri para ir para o Benfica. E quem não se lembra de no Instagram o Tanuri postar, fazer aquela famosa postagem: se é para o bem da nação, diga ao povo que fico. Fica, mas nem teve nem proposta para você sair, nem convite para o Tanuri sair teve. Por causa dessa postagem do Tanuri, começou aquele zum que o Jorge Jesus queria levá-lo e o Tanuri resolveu ficar no Flamengo. Mentira, o Jorge Jesus disse que jamais convidou o Tanuri. Segundo, ele vai se reunir com o Tanuri esses dias. Ele vai jantar com o Dr. Márcio Tanuri esses dias. E não tenham dúvida que ele vai perguntar o que está acontecendo com o departamento médico do Flamengo. Por que o departamento médico do Flamengo está do jeito que está? Porque se vocês acham que o Jorge Jesus vai pegar o Flamengo e ficar aceitando que 5 dos 6 zagueiros fiquem lesionados, vocês estão enganados. Essa é uma segurança que eu tenho com relação ao Jorge Jesus. Se ele assume o Flamengo, a primeira coisa que ele faz é resolver o problema do departamento médico. Ah, Fabrício, mas o Mister agora virou médico? Não. Mas ele não deixaria o trabalho deles atrapalhar o dele. Isso eu não tenho dúvida. Que ele resolveria o problema? Pode ser que resolveria enquanto ele estivesse aqui. E quando ele fosse embora, tudo voltasse a ser como era antes. Mas que ele resolveria, resolveria. Agora, eu volto a repetir. Não acho que o Mister é a única solução do Flamengo. Há outras opções. O fato é que o Mister é uma opção que já foi testada e já que deu certo. O que você faria, torcedor rubro-negro? Como você lidaria com essa situação? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Chama seus amigos para se inscreverem aqui. Eu entendo que as manifestações de torcedor para torcedor muitas vezes não são iguais. Muitas vezes, muitas pessoas pedem que eu seja mais calmo e mais tranquilo. E eu não consigo. Porque nós estamos falando de amor. Nós estamos falando de uma coisa que eu, assim como muitos de vocês, ama demais, desde pequenininho, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Então nem sempre eu vou conseguir ser controlado, ter parcimônia e não mostrar meus sentimentos. Aliás, na maioria das vezes eu não vou conseguir. Eu peço desculpas àquelas pessoas que pensam que eu deveria ser mais calmo, ser mais tranquilo, ser mais jornalista, mas nunca foi assim. Eu sou muito mais torcedor do que jornalista. Eu amo demais esse clube. Eu amo muito, muito, muito esse clube. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.